Você já parou para pensar quais foram os primeiros planetas do universo? Aqueles que nasceram quando o cosmos ainda engatinhava, quando as primeiras estrelas mal tinham começado a brilhar? Planetas tão antigos que existiam antes mesmo da Terra sonhar em existir. Corpos que talvez já tenham sido destruídos, engolidos por buracos negros, ou que ainda vagam por aí, sozinhos, esquecidos, flutuando no frio do espaço. Mas como eles surgiram? De onde vieram? E será que algum deles ainda está vivo hoje? Hoje, no Eu Duvido, você vai embarcar numa viagem até o início de tudo, até os primeiros mundos do universo. Prepare-se, porque entender como eles nasceram é como olhar para o berço da própria existência. Número 1. O universo bebê. Tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos, com o Big Bang. Mas o que veio logo depois não foi o espaço cheio de estrelas que você vê nas fotos da NASA. O começo foi silêncio, escuridão e caos. Nos primeiros instantes, o universo era um oceano de energia pura, uma mistura de partículas subatômicas dançando em temperaturas inimagináveis, trilhões de graus. Nada sólida, nenhum planeta, nem mesmo um átomo completo existia. Mas conforme o cosmos começou a esfriar, as primeiras partículas começaram a se unir. Prótons e nêutrons formaram os primeiros núcleos e, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, surgiram os primeiros átomos de hidrogênio e hélio, os ingredientes primordiais de tudo que viria depois. Agora imagine, um universo sem estrelas, sem galáxias, apenas uma neblina fria e escura se estendendo em todas as direções. Esse período é chamado de a Idade das Trevas Cósmica, um tempo em que a luz ainda não existia. Número 2. O nascimento das primeiras estrelas. Mas então, algo começou a mudar. A gravidade, lenta e paciente, começou a juntar nuvens gigantes de hidrogênio. Essas nuvens ficaram cada vez mais densas, até que a pressão no centro ficou tão intensa que o hidrogênio começou a se fundir em hélio. E assim, cerca de 100 a 200 milhões de anos após o Big Bang, nasceram as primeiras estrelas, conhecidas como estrelas de população 3. Essas estrelas eram muito diferentes das de hoje. Eram gigantescas, algumas com 100 vezes a massa do Sol e viviam rápido. Brilhavam com intensidade brutal e morriam em explosões colossais, as primeiras supernovas do universo. Essas explosões foram cruciais, porque até então só existiam dois elementos, hidrogênio e hélio. Mas as supernovas fabricaram e espalharam elementos mais pesados, carbono, oxigênio, ferro e silício. Ou seja, os blocos de construção dos planetas e da vida. Sem essas estrelas primitivas, nada do que conhecemos existiria, nem a Terra, nem o Sol, nem você. Número 3. O surgimento dos primeiros planetas. Agora que o universo tinha metais, e quando os astrônomos dizem metais, eles querem dizer qualquer elemento mais pesado que o hélio, os planetas finalmente puderam nascer. Mas o processo foi lento. Era como fazer uma escultura de poeira em meio ao caos. Dentro das nuvens de gás e poeira que restaram após o nascimento das estrelas, começaram a surgir discos protoplanetários, imensos redemoinhos de partículas girando em torno das novas estrelas. Com o tempo, as partículas se chocavam, se grudavam e formavam corpos maiores e maiores. Até que, depois de milhões de anos, os primeiros planetas estavam formados. Esses mundos provavelmente eram muito diferentes da Terra. Imagine planetas gigantes, formados quase inteiramente de hélio e hidrogênio, parecidos com Júpiter. Outros eram rochosos, mas extremamente quentes, suas superfícies ferviam com lava e tempestades radioativas. E o mais impressionante, alguns desses planetas ainda podem existir hoje, intactos, girando em torno de estrelas antigas na periferia do universo visível. Número 4. O planeta mais antigo já descoberto. Agora, vem uma das partes mais incríveis dessa história. Em 2003, astrônomos anunciaram a descoberta de um planeta tão antigo que parecia desafiar a lógica. O PSR B1620266, apelidado de Matusalém. Esse planeta orbita um sistema estranho, formado por um pulsar, uma estrela de nêutrons girando rapidamente e uma anã branca, o que restou de uma estrela morta. Mas o mais impressionante é a idade dele, cerca de 12,7 bilhões de anos. Isso significa que ele nasceu menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ou seja, enquanto a Via Láctea ainda estava se formando, esse planeta já existia. O Matusalém é um planeta gasoso, parecido com Júpiter, e fica a cerca de 12.400 anos-luz da Terra, no aglomerado estelar M4, na constelação de Escorpião.
É, até hoje, um dos objetos mais antigos conhecidos, uma relíquia viva dos primeiros tempos do universo. Número 5. Como esses planetas sobreviveram? Mas como um planeta consegue sobreviver por mais de 12 bilhões de anos? A resposta está no ambiente em que nasceu. Os primeiros planetas não tinham um sistema solar estável como o nosso. Eles se formavam em ambientes violentos, com estrelas massivas explodindo por perto e radiação intensa por todos os lados. Mas alguns tiveram sorte. Alguns se formaram em regiões tranquilas de aglomerados globulares, longe das supernovas, e conseguiram se manter intactos. O Matusalém, por exemplo, provavelmente mudou de dono ao longo do tempo. Ele pode ter se formado em torno de uma estrela comum que depois morreu e acabou sendo capturado pelo sistema atual do Pulsar e da Anã Branca. É como se o planeta tivesse sobrevivido a um apocalipse estelar e encontrado um novo lar. Número 6. Os primeiros planetas rochosos. Mas e os planetas rochosos, como a Terra? Quando eles surgiram? Esses mundos precisavam de algo que o universo primitivo ainda estava produzindo: metais em abundância. Sem ferro, silício e carbono suficientes, não dá para formar uma crosta sólida. Foi só bilhões de anos depois das primeiras supernovas, quando o cosmos ficou mais rico em elementos pesados, que os planetas rochosos começaram a nascer em grande número. Isso quer dizer que os primeiros planetas sólidos do universo provavelmente surgiram há cerca de 11 bilhões de anos atrás, ainda 2 bilhões de anos antes da formação do Sol. E aqui vai uma curiosidade impressionante. Algumas dessas estrelas antigas ainda estão vivas, e em volta delas podem existir mundos rochosos com 10 ou 11 bilhões de anos de idade, planetas muito mais velhos que a Terra. Alguns astrônomos acreditam que a vida poderia ter surgido nesses lugares muito antes da Terra existir. Ou seja, pode haver civilizações que têm bilhões de anos de vantagem sobre nós. Número 7. A química da vida antiga. A vida, como conhecemos, precisa de alguns ingredientes básicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Mas no início do universo, esses elementos eram raros. Foi só depois de muitas gerações de estrelas morrendo e renascendo que o espaço se enriqueceu o suficiente para permitir a química da vida. Por isso, os primeiros planetas do universo provavelmente eram estériles, mundos sem oceanos, sem atmosfera respirável, sem chance de vida. Mas com o passar do tempo, o cosmos se tornou um laboratório químico perfeito. As supernovas e os ventos estelares espalharam moléculas complexas, e os novos planetas que nasceram depois começaram a carregar esses ingredientes. Em outras palavras, os primeiros planetas abriram o caminho, mas foram os planetas seguintes que possibilitaram a vida. Número 8. Os planetas órfãos. Nem todos os planetas nasceram com uma estrela para chamar de lar. Alguns foram expulsos de seus sistemas durante colisões cósmicas. Hoje, eles vagam sozinhos pelo espaço. São os chamados planetas errantes ou planetas órfãos. Estima-se que existam bilhões deles só na nossa galáxia. E muitos podem ser tão antigos quanto o próprio universo. Imagine isso: um planeta solitário, vagando na escuridão, sem luz, sem calor, há mais de 12 bilhões de anos. Congelado, mas ainda existindo. Um sobrevivente silencioso da era primordial. Talvez alguns desses planetas tenham núcleos quentes ou até mares subterrâneos, mantidos pelo calor interno. E, se for assim, quem sabe não exista vida, escondida sobre quilômetros de gelo, mesmo sem uma estrela. Número 9. O universo antigo ainda está lá. Uma das coisas mais fascinantes é que o universo é tão vasto que olhar para o espaço é olhar para o passado. Quando telescópios como o James Webb observam galáxias distantes, eles estão vendo a luz de bilhões de anos atrás. Ou seja, estão literalmente vendo o universo quando ele era jovem. E é exatamente isso que os cientistas estão tentando fazer agora: encontrar sinais dos primeiros sistemas planetários da história. O Webb já detectou galáxias com menos de 400 milhões de anos após o Big Bang, o que significa que planetas podem ter começado a se formar muito antes do que imaginávamos. Talvez, em algum ponto daquela luz distante, esteja o brilho de um dos primeiros planetas do cosmos. Número 10. O legado dos primeiros mundos. Os primeiros planetas do universo são como as páginas iniciais de um livro cósmico. Eles contam como tudo começou e por que estamos aqui hoje. Sem eles, não haveria sistemas solares, não haveria Terra e não haveria nós.
Eles moldaram o futuro do cosmos, espalhando os elementos que, bilhões de anos depois, se tornariam o sangue, os ossos e a mente humana. Pensar nisso é quase poético. Porque, no fundo, todos nós carregamos um pouco do pó das primeiras estrelas, e talvez das primeiras terras que um dia existiram. Então, da próxima vez que você olhar para o céu à noite, lembre-se: cada estrela pode ter ao seu redor planetas mais antigos que o tempo, mundos que nasceram quando o universo ainda era um bebê. Talvez eles ainda estejam lá, esperando para serem encontrados. Talvez, em algum lugar, um desses mundos antigos ainda tenha vida, olhando para o mesmo céu, só que de outro lado do cosmos. Se você curtiu essa viagem ao início do universo, não esquece de se inscrever aqui no canal Eu Duvido, deixar o seu like e comentar o que mais te impressionou nessa história. Quem sabe o próximo vídeo não te leve ainda mais longe. Até a próxima e nunca pare de duvidar.